Hello guys, how are you? Aqui é a professora Ana Beatriz. Sejam todos bem-vindos a mais um English Lesson. Sejam bem-vindos à nossa aula 2 de revisão. E a gente vai continuar respondendo aí as atividades da nossa apostila de revisão. Vamos hoje para a nossa aula 2. Então, se você observar bem, a apostila de vocês são divididas em aula 1 e aula 2. E a gente vai fazer hoje, a gente vai estudar hoje o conteúdo da atividade da aula 2 da nossa apostila, ok? Então, vamos lá. A gente vai falar hoje sobre tempos verbais, tá? A gente vai relembrar alguns tempos verbais, a gente não tem todos aqui, mas a gente vai estudar aqueles que vocês vão precisar saber para poder fazer a atividade. Então, hoje a gente vai falar sobre o simple present, present continuous, simple past e o past continuous, ok? Então, o que é o present simple ou simple present, né? É o tempo presente do inglês, corresponde ao nosso presente do português. Como que é formado? Né? Como que é formado o simple present com o verbo to be? Então, a gente tem aí, nas afirmativas, a gente tem o sujeito, a gente tem o verbo to be, mais o predicado ou o complemento, né? Na negativa, a gente tem o sujeito, a gente tem o verbo to be, mais o not da negativa, mais o predicado, que é o complemento. Nas interrogativas, a gente tem o verbo to be no início, mais o sujeito, que é o personal pronouns, que é o pronome, mais o predicado e o ponto de interrogação. Essa aqui é basicamente a estrutura do simple present com o verbo to be. E a gente tem também aqui a estrutura sem o verbo to be, que seria o sujeito, mais o verbo, mais o objeto. A gente tem na negativa o sujeito, mais o don't ou doesn't, que é o do mais not, né, a negativa, o verbo mais o objeto. E nas interrogativas a gente tem o do e o does, mais o sujeito, mais verbo, mais objeto e ponto de interrogação. Essa é a estrutura básica. Então, vamos lá. Para que a gente usa o simple present? Então, basicamente, expressing general truth. Então, para expressar uma verdade geral. Então, geralmente, a gente usa para falar de alguns hábitos. Então, para falar enfim, for newspaper headlines. Então, alguma notícia, né? A gente noticiar alguma coisa. Então, for example, a man enters space. Então, homem entra no espaço. Então, é tudo aquilo, gente, que a gente vai falar sobre o presente. Tudo aquilo que diz respeito ao presente, a gente usa o simple past. Ou, aliás, simple present. Conjugações do verbo to be, presente, passado e futuro. Então, vamos lá. No simple present ainda, as flexões do verbo to be são am, is e are. Então, lembrando aqui que a gente tem, na afirmativa, negativa e interrogativa. Lembrando aqui que os nossos pronomes pessoais são I, you, he, she, it, we, you, they. Esses aqui são os nossos personal pronouns, ou seja, os nossos pronomes pessoais. No caso, o sujeito da frase, né? Eu, você, ele, ela para objetos, nós, você e eles. E na frente nós temos o verbo to be. A gente tem mesmo assim que decorar, tá? Porque a gente tem 3 tipos. Então, a gente tem am, is e are. Quando utilizar o am, quando utilizar o is, quando utilizar o are, a gente tem que realmente decorar. Então, o am, gente, a gente só vai usar na primeira pessoa. Então, quando eu falo I am, ou seja, eu sou ou eu estou, né? A gente tem a forma também contraída, né? A gente pode falar tanto I am, como pode falar I'm, que é a mesma coisa, só com uma forma mais pequena. A gente quer fazer negativo, a gente usa o sujeito, o verbo to be am, mais a negativa. Então, fica I am not, ou então I'm not, né? E tem também a interrogativa, que a gente inverte, coloca o verbo to be na frente e o pronome depois, personal pronouns depois, ok? Essa aqui é afirmativa de primeira pessoa. Quando a gente utiliza o is a gente utiliza aqui, gente, na terceira pessoa, com he, she e it. Então, toda vez que vocês
forem usar ele ou ela ou eles, ou ele ou ela ou ele ou ela para objeto, vocês vão utilizar o verbo to be is, tá? Então, o is, ele é utilizado para a terceira pessoa. E o restante, you, we, you novamente, né? They, vocês vão utilizar o are. Então, isso aqui é decorar mesmo, tá? Então, essa aqui é a estrutura do presente aí com o verbo to be, ok? Lembrando que a gente também tem as formas contraídas, que é your, his, she's, its, were, your, their. Então, vocês vão ver muito isso em música, né? Então, sempre que vocês verem em música, apóstrofe mais uma letrinha na frente, vocês falam, gente, o que significa? Geralmente é a forma contraída, tá? Então, quando viram his, é o mesmo que his. A gente tem aqui também a negativa, que segue o mesmo padrão, tá? De pronome, verbo to be e negativa not, tá? Aqui a gente também tem as formas contraídas também da negativa. E a interrogativa também segue o mesmo padrão. A gente inverte, coloca o to be na frente e o personal pronouns depois, ok? Esse é o simple present. Vamos para alguns exemplos de frases no simple present. Então, olha aí. I am not a doctor. Então, eu não sou um médico, né? Ou médica, enfim. I'm not a doctor. Então, a gente tem aqui o pronome, a gente tem aqui o verbo to be, nós temos a negativa e o complemento. Então, aqui a gente tem uma frase no simple present, só que na negativa, né? I am not at home. Então, eu não estou em casa. Também a gente tem uma negativa. He's a soccer player. Então, ele é jogador de futebol. A gente já tem uma interrogativa. Is he at school? Ele está na escola? Outra interrogativa. She isn't my friend. Então, ela não é minha amiga. Então, a gente tem aqui uma forma contraída, que é o mesmo que is not. Então, a gente tem isn't. Então, she isn't my friend. Ela não é minha amiga. Enfim, assim, sucessivamente, a gente tem várias frases, né? Are they Brazilian? Então, eles são brasileiros. Então, tudo no presente, seguindo aí a estrutura. Vale lembrar que no português os pronomes pessoais no singular são, então, quem quiser anotar aí no caderno para ficar mais fácil, tá? Os pronomes pessoais são I, you, he, she, it. Já no plural nós temos we, you e they. Vamos agora para outro tempo verbal, vamos para o simple past. A gente falou do present, que é presente, agora a gente tem o simple past, que é o passado simples. Neste caso, a gente também utiliza o verbo to be, só que o verbo to be aqui, gente, ele é flexionado de maneira diferente. Então, a gente flexiona o verbo to be, ao invés de a gente utilizar am, are e is, a gente utiliza o was e o were, tá? O was e o were é o verbo to be no passado, no past. Quando utilizar o was, quando utilizar o were? A gente utiliza, olha só, o was a gente utiliza aí com o personal pronouns I, it, she, was. Então, primeira pessoa e terceira pessoa, a gente utiliza was, tá? O restante, you, we e they, a gente utiliza o were. Ok? Entendidos? E segue o mesmo padrão de negativa, tá? Usa aqui, ó, pronome, verbo to be, negativa. Todos, o mesmo padrão do simple present. Diferença só que a gente flexiona o verbo to be para o passado. Interrogativa também da mesma forma. Passa o verbo to be para frente, só que flexionado no passado. Alguns exemplos. I was not a doctor. Então, eu não era médico. I was not at home. Então, eu não estava em casa. Was he a soccer player? Ele era um jogador de futebol. Was he at school? Ele estava na escola. She wasn't my friend. Então, ela não era minha amiga. She wasn't tired. Ela não estava cansada. E por aí vai. Ok?
Present continuous. O que é o present continuous ou present progressive? Em português, o presente contínuo é indicado para é usado para indicar ações que estão em progresso no presente, ou seja, coisas que estão acontecendo no momento da fala. Então, se eu digo I am studying now, então eu estou estudando agora, eu estou falando de algo que está acontecendo no meu presente. São ações temporárias, contínuas que estão acontecendo. Então, isso é o que a gente chama de present continuous. Então, for example, she's talking to her mom now. Então, ela está falando com a mãe dela agora. É algo que está acontecendo. Are they studying at the moment? Então, ela está estudando no momento. She's American, but she's living in Canada at present. Então, ela é americana, but she's living in Canada. Mas ela está morando, né, no Canadá atualmente. Então, são coisas que estão acontecendo. Isso é o present continuous. O present continuous, gente, ele equivale ao nosso gerúndio no português, tá? Então, as palavras como andando, levando, comendo, ardendo, gerindo, caindo, sorrindo, tudo que termina com ando, endo e indo é o nosso gerúndio, que é o que está acontecendo. Inclusive, a palavra acontecendo está no gerúndio. Então, corresponde ao present continuous do inglês. Qual a diferença? A nossa terminação aqui é ando, endo e indo. Já no inglês, a terminação é ing, então é wing. Então, viram palavras que terminam com ing. Então, são coisas que estão acontecendo. Então, voltando aqui. For example, ó, talking, a terminação ing. Ó, studying, ing. Tá vendo? Ó, living, ing. É o mesmo que o nosso gerúndio. Então, she's talking. No gerúndio nosso seria falando, né? É o ando. Ó, estudando, morando, né? Ou vivendo. Tá vendo? Isso aí é os present continuous do inglês. Formação do present continuous. Como é que a gente forma o present continuous? Sujeito, verbo to be, verbo com ing, como eu falei para vocês, a terminação em ing, e mais o complemento. Então, por exemplo, she's watching TV. Então, ela está, aqui ó, personal pronoun, sujeito, verbo no gerúndio, né, no terminação ing, e TV, que é o complemento, ou seja, o restante da frase. Forma negativa do present continuous. Sujeito, verbo to be, not, verbo com ing mais complemento. Então, ó, she's not watching TV. Então, a gente tem aqui sujeito, nós temos aqui to be, a negativa, mais o verbo no gerúndio, que é aqui, ó, terminação ing, e o complemento. Assim, a gente forma a negativa. Interrogativa, da mesma forma, a gente faz o quê? Verbo to be vem para o início. Então, todas as vezes que quer fazer uma pergunta, gente, verbo to be tem que vir para o início. Então, a gente tem o verbo to be, o sujeito, ó, she. A gente tem o verbo com ing, gerúndio, e o complemento. Ok? Is she watching TV? Ela está assistindo TV? Ok. Pay attention. Nas frases afirmativas, podemos usar as formas contraídas. Vocês vão ver muito isso em música, textos. Vocês vão ver muito I'm, you're, his, she's, it's, you're, we're, there. Aí vocês ficam, meu Deus, o que é isso? Gente, é o mesmo que I am. É o mesmo que you are. É o mesmo que he is, she is, it is, you are, we are e they are. Então, no inglês, a gente tem muito forma contraída, que é o quê? Uma forma menor de falar a mesma coisa. Então, se eu quero falar I am a doctor, I am a teacher, né? Eu sou uma professora. Eu posso dizer I am a teacher ou eu posso dizer I'm a teacher. I'm, né? I am ou I'm, né? You are a doctor. Eu posso falar you are a doctor. Ok? Formas contraídas. Temos também o past continuous. Se o present continuous é uma ação que é temporária, que está acontecendo, o que seria o past continuous? O past continuous é uma ação anterior ao presente, ou seja, o passado, mas que ainda está ocorrendo no momento da fala. Tá? É uma frase que ainda não, um momento que ainda não acabou. É uma ação incompleta, ou seja, não concluída no passado.
Como que a gente forma, gente, o past continuous, que é o passado contínuo, né? A gente tem o sujeito, nós temos aqui o verbo to be no passado e o verbo, né, no gerúndio, ing. Então, they were watching. Então, segue o mesmo padrão do simple present, o que muda, gente. O to be é flexionado mais uma vez no passado, da mesma forma que o simple past. Ok? Afirmativa da mesma forma, negativa da mesma forma, interrogativa da mesma forma também. Ok? Então, aqui para vocês terem um exemplo, ó. Afirmativa. I was playing. Eu estava jogando. Negativa. I was not playing. Eu não estava jogando. Was I playing? Eu estava jogando? Então, tá vendo que são, ó, passado e ao mesmo tempo gerúndio. Ó, you were playing. Você estava jogando. You were not playing. Você não estava jogando. Were you playing? Você estava jogando? E por aí vai. Ok, vamos para as nossas activities. Voltando aí para a nossa apostila, tá? Vamos lá para a nossa apostila agora para a gente resolver as questões. Aliás, vou explicar as questões para vocês responderem. Então, aí, ó, questão 4. Hoje vocês vão responder a questão 4, 5 e 6. Questão 4. Identifique e escreva os tempos verbais correspondentes das frases a seguir. Então, vocês vão ler as frases, ó, da letra A até a letra D, e vocês vão falar qual é o tempo verbal das frases. Voltem o vídeo, vejam novamente. Ó, she was playing video game last night. Então, essa frase, ó, she was playing, ela tá no present continuous? Ela tá no simple past? Ela tá no simple present ou no past continuous? Vocês vão escrever. Oh, he always runs in the park. Yesterday I danced all day. I'm cooking dinner. Então, vocês vão ler essas frases e vão falar em qual tempo verbal elas se encontram. Questão 5. As frases abaixo indicam a ação que está em andamento no presente. Transforme elas em ações que estiveram em andamento no passado. Ou seja, vocês vão transformar as frases que estão no present continuous para o past continuous. Então, como a gente viu lá na regrinha, a gente tem aí a mesma estrutura do present continuous e do past continuous. A diferença é que a gente flexiona o verbo to be. Então, se o verbo to be está no presente contínuo, você vai passar o verbo to be pro passado, ok? E é o que vocês vão fazer nessas frases. Então, por exemplo, I am working now. Eu estou trabalhando agora. Vocês vão passar pro past continuous. Como que você passa pro past continuous? Ó, vou fazer um exemplo aqui para vocês verem, ó. No caso am, como que a gente faz o passado do to be? I was. Continua o verbo com ing. Working não é agora, né? Não tem como você falar eu estava trabalhando, né? Agora. Então, eu estava trabalhando ontem, né? Yesterday. Ok? Então, ó, a gente mudou aqui, ó, was e o yesterday. Ok? É o que vocês vão fazer com as outras frases também. Tá tudo aqui, ó, o que vocês têm que alterar. Então, she's cleaning her house. I'm cleaning my room. They are dancing all day. Vocês vão flexionar o verbo to be e passar essas frases para o past continuous. Questão 6. Unscramble the words and make a question in a simple present sentence. Então, o que vocês vão fazer, gente? Vocês vão desembaralhar essa frase, que ela tá toda bagunçada. Vocês vão colocar ela no simple present, ou seja, uma ação que acabou de acontecer. Aí vocês vão olhar lá qual que é a estrutura do simple present e vocês vão desembaralhar. A gente tem aqui, ó, is your what friend best? Vocês vão colocar essa frase no simple present, ok? Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Na próxima aula, do Google Meet, a gente vai fazer a correção, ok? Então, see you. Até mais.